Olá, sejam bem-vindos. Coach Luiz Antônio aqui falando com vocês. Espero que vocês estejam bem. E a gente vai falar hoje de como criar uma rotina matinal eficaz, tá? Para que a gente consiga, né, ter o nosso melhor potencial ao longo do dia, a gente precisa desenvolver alguns hábitos, tá, durante o período da manhã. Esse período é o período mais importante do seu dia. E a forma como você começa o seu dia vai dizer como as próximas horas vão ser e os resultados que você vai ter nesse dia. Todo mundo quer ser nota 10 em todas as áreas, né? Contudo, para que isso aconteça, é necessário um desenvolvimento, tá? A gente precisa, né, transformar a nossa vida e acrescentar hábitos e rotinas que vão proporcionar esse desenvolvimento, essa nota 10. O primeiro grande desafio que a gente tem em busca de ser mais produtivo, e por isso essa é a primeira aula, é encontrar mais tempo no nosso dia. Algumas pessoas acreditam que a solução, né, para você ter mais tempo é utilizar o período da noite, né? Às vezes, maximizar o uso, né, do período da tarde, mas poucas pessoas consideram o uso da manhã como alternativa. O nosso desenvolvimento ele está baseado em como a gente gerencia o nosso tempo. Então, entender como você poderia extrair mais tempo do seu dia de uma maneira que você não fique extremamente cansado, nem fique exaurido, é a melhor opção. Eu separei para vocês algumas dicas, tá? Alguns hábitos que você tem que ter na sua manhã para que você tenha mais produtividade. Vamos lá? Primeiro deles é acordar no seu tempo, tá? Embora a gente saiba, né, que muitas pessoas que acordam mais cedo são mais produtivas, isso não significa que se você tiver um melhor desempenho à noite, você não vai ser mais produtivo, tá? E que você também não possa desfrutar, né, de uma manhã de sono mais longa, tá? Então, as suas manhãs podem começar um pouco mais tarde e podem ser produtivas, tá? O que eu quero que você entenda quando eu falo assim, acorde no seu tempo, é que o sono é muito importante, o descanso adequado é imprescindível para o seu sucesso. Então, se você precisa de mais sono, durma um pouco mais cedo, tá? Além disso, tá? Saiba que quando você simplesmente acorda e organiza a sua cama, né? Estende a sua cama, você está realizando uma tarefa simples, mas você está começando o seu dia com uma tarefa feita, começando o seu dia mais organizado. Então, faça essa atividade, tá? E quando você, né, já levanta e arruma a sua cama, significa que você já tem um propósito, você já está focado em desenvolver uma atividade aí e começar o seu dia mais produtivo. Nós temos 4 opções, né? Isso a gente pega aí na média da população, em relação ao tempo de sono, tá? Tem pessoas que, com 4 horas e meia de sono, conseguem ter um dia extremamente produtivo. Isso é muito relativo, depende de cada um, tá? Tem pessoas que precisam de 6 horas, tem pessoas que precisam de 7 horas e 30, e tem pessoas que precisam de 9 horas. Se você é dessas pessoas que precisam de 4 horas e meia, excelente, você pode estender seu dia até meia-noite, por exemplo, e acordar às 4h30 da manhã, ou pode fazer, estender até mais tarde, ou ir dormir mais cedo e acordar muito mais cedo, né, na madrugada, fica a seu critério, tá? Agora, se você é uma pessoa que precisa de 9 horas de sono, eu recomendo que você durma mais cedo. Por quê? Naturalmente, você não vai poder levantar às 9 da manhã, às 10 da manhã, a não ser que você tenha um trabalho no horário vespertino, né, da tarde. Mas se você for uma pessoa, como a maioria, né, que tem um trabalho aí diurno, né, manhã e tarde, você não poderá acordar tão tarde. Então, durma um pouco mais cedo para você poder ter energia suficiente no seu dia. Para você saber qual é a melhor dessas opções, né, use o seguinte crivo aí, né? Primeiro, pergunte-se a quantidade de cansaço que você está sentindo. Se você está dormindo à noite e está durante o dia se sentindo cansado, significa que a quantidade de horas não é suficiente. Pergunte também o horário em que precisa acordar, tá? Para que você não perca os seus compromissos. Então, se você tem que levantar às 6 e você quer ter 6 horas de sono, você tem que dormir meia-noite. Se você quer acordar às 6 e quer ter 9 horas de sono, você precisa dormir às 9. Tá? Então, é importante fazer esse questionamento. E o horário que você está indo dormir, tá? Analise isso também.
para você poder acertar melhor aí essa energia e dormir o suficiente, tá? Segunda dica, segundo hábito importante. Elimine na parte da manhã as tarefas que exijam tomada de decisão. É importante planejar na noite anterior, tá? Por quê? A gente tem uma quantidade de força de vontade, vamos dizer assim, de energia, que é limitada, e a gente vai gastando essa energia ao longo do tempo, tá? E, naturalmente, a nossa capacidade de tomar decisões de maneira assertiva, ela também vai diminuindo com o passar das horas. Se você acorda de manhã e já tem que tomar muitas decisões, quando eu falo em decisões, são coisas simples, como, por exemplo, qual roupa eu vou vestir, qual sapato eu vou usar, qual acessório, onde eu deixei o material que eu preciso. Isso tudo são decisões. Quando você chega no seu trabalho, você já chega cansado, né? Então, você acaba produzindo menos, tá? O pensamento de tomar muitas decisões de manhã vai fazer você se atrasar, vai drenar o seu cérebro, tá, para o resto do dia. E se você tem essa possibilidade de eliminar as decisões das suas manhãs, você vai ter mais energia. Então, antes de dormir, já deixe tudo organizado para o dia seguinte, para que você acorde simplesmente, aprecie um bom café e saia para trabalhar sem desprender muita energia nessas primeiras horas. Terceiro hábito é interessante para você ter. Criar uma rotina matinal, tá? Talvez esse seja o elemento mais importante dessa rotina, né? Dessa manhã produtiva. Quase que todos os especialistas têm um consenso, né, que você tem que ter uma rotina matinal, tá? Entendendo que para cada pessoa pode ser de um jeito, tá? Cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, talvez você não consiga meditar, talvez você não consiga fazer um exercício físico, mas você precisa ter uma rotina, tá? A rotina, ela é algo edificante, tá? Ela vai depender mais das ações que a gente evita do que daquelas que a gente escolhe realizar, tá? Então, quando você cria uma rotina onde você elimina coisas desnecessárias e acrescenta coisas que são importantes, tá? Isso vai funcionar muito bem. Então, a regra, né, fundamental é não gastar força, né, que foi conseguida aí durante essa noite de sono em ações inúteis, tá? Então, use os seus primeiros minutos do dia para cuidar de você, tá? Então, ter uma rotina simples, né, como tomar um café da manhã, se exercitar, fazer uma leitura, tá? Eu separei aqui 3 rotinas matinais extraordinárias, que a gente vai ver em uma aula seguinte, tá? Mas fica aqui para você ter uma ideia de tempo, tá? A rotina matinal básica, que inclui atividades simples, ela dura 30 minutos, tá? A matinal moderada, 45. E a avançada, que aí a gente vai incluir atividades bem diferentes, tá? E é uma rotina mais completa, 60 minutos, ou seja, 1 hora. Se você levantar às 6, das 6 às 7 da manhã, você cumpre essa rotina. Então, ter uma rotina é fundamental. Quarta dica aí, quarto hábito importante. Mover-se e hidratar-se. Muitas pessoas, né, que são bem-sucedidas, elas começam a sua manhã com um movimento simples, tá? O que é movimentar-se? É praticar algum exercício físico, tá? Desde que caiba na sua rotina, né, como a gente falou no item anterior, tá? Você pode fazer um exercício ao ar livre, tomando um sol, tá? Depois que você fica aí, né, pelo menos 8 horas dormindo, o seu corpo, ele também não está tão hidratado, então você precisa consumir água, tá? Provavelmente você não vai ficar em nenhum momento do seu dia mais de 8 horas sem consumir água, tá? Então é importante começar o seu dia bebendo um copão de água e fazendo algum movimento para que seu corpo também desperte, tá? E a quinta e última dica, né, o último hábito, é estabelecer os objetivos do seu dia. Então, além disso, tá? Você precisa estruturar os seus objetivos para que você comece o seu dia de uma maneira mais concreta, mais focada, tá? Esse hábito ele vai te ajudar a controlar a ansiedade também. Quando você sabe o que você precisa fazer, você começa a realizar as tarefas com mais agilidade, com mais tranquilidade, você se estressa menos,
No final do dia, você tem aquela sensação de dever cumprido, de progresso, tá? E também começa a desenvolver novas estratégias para ser mais produtivo. Você passa a compreender melhor o seu dia e os seus resultados começam a ficar mais robustos, certo? Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem esses hábitos, tá? E deixem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem. Um grande abraço.